Olá, alegria de estar aqui com você e de poder continuar conversando com Roberto Pertilet. O Roberto é proprietário da farmácia de manipulação Seiva Natural, aqui em Florianópolis, tem mestrado em farmácia, né? Nós conversamos no programa passado sobre homeopatia, fitoterapia, fortalecimento imunológico. Roberto estava falando da importância do sono e nós vamos continuar falando hoje sobre outros aspectos que fortalecem nosso sistema imunológico, como, por exemplo, a alimentação. De novo, obrigado pela presença, Roberto. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer. Roberto, a alimentação. Então, em relação à alimentação, é o nosso primeiro remédio, como falava o velho Hipócrates, né? Então, se nós temos uma alimentação saudável, nós estamos fortalecendo a nossa imunidade e, logicamente, nos prevenindo de muitas doenças. E a alimentação, existem muitas dietas, muitas teorias e existem muitos profissionais que são as próprias nutricionistas que trabalham com isso de uma forma muito individualizada. Claro. O que é um trabalho espetacular, né? O que nós podemos falar de forma geral, que pode ser útil a todo telespectador, tem relação com algumas questões simples em relação à alimentação, como, por exemplo, a necessidade de nós comermos alimentos e não produtos alimentícios. Opa, qual a diferença? Os alimentos é o que vem da natureza, né? Então, uma batata doce, você vê na natureza, ela está presente. Sim. Agora, um pacotinho que vem batata frita em fatias, né? É um produto alimentício. É um produto alimentício. Então, quanto mais embalagens, quanto mais refinamento, quanto mais há o processo de industrialização, menos alimento isso é. Olha Né? só. E hoje nós temos uma questão muito interessante, porque nós chamamos pelo mesmo nome alimentos e produtos alimentícios, né? E damos o mesmo nome. Isso causa uma confusão, mas nós poderíamos começar a pensar, como, por exemplo, o leite é algo que vem da vaca, certo? Aquela caixinha que vem no supermercado e que é colocado vários elementos ali para que isso tenha uma duração longa, nós chamamos de leite. Sim. Mas não é a mesma coisa. Nada a ver. São coisas diferentes. Só que isso muitas vezes confunde, né? E nós estamos considerando que é a mesma coisa, mas efetivamente não é. Então, quanto mais natural, melhor. Dar importância a elementos orgânicos, a frutas, verduras, ou seja, isentos de agrotóxicos, né? Que vem aumentando muito também a produção. Vem aumentando a produção, o uso de agrotóxicos, ele tem crescido, né? E é importante que a gente tenha esse cuidado, tome medidas para buscar escolher alimentos que não façam uso de agrotóxicos. Uma outra recomendação bacana, Fernando, é nós utilizarmos as frutas da nossa estação. Por incrível que pareça, a natureza ela é muito inteligente, então existe uma relação entre aquilo que está passando no nosso planeta, as estações que estamos vivendo, com a forma de vida que os seres que estão vivendo se adaptam a esse ciclo. Em outras palavras, quando muda a estação, nós não vestimos a mesma roupa, né? Não, no inverno exato. É mais frio, mas também poderíamos não comer as mesmas coisas, porque o que a natureza nos oferece no nosso lugar é diferente. Então, por exemplo, existe uma pesquisa científica que mostrou que o óleo essencial de bergamota tem um efeito de matar o vírus influenza em 10 minutos, né? A partir da casca que ele tem, ou seja, o óleo da bergamota ele está na casca. Isso significa dizer o quê? A bergamota é uma fruta que dá entre maio e agosto. A época que esse vírus também está presente. Olha só, né? O inverno ali, né? Saindo do outono, inverno. Exatamente. Interessante. Então você fazer uso de uma bergamota e descascá-la, você já vai estar inalando o óleo essencial dela e ela vai tendo um efeito. Percebe? Além da vitamina C que está presente nessa fruta. Sim. Né? Então existe uma relação muito direta entre as frutas daquela época com aquilo que nós deveríamos nos alimentar. Né? Por exemplo, nós estamos chegando
o outono, né? Já está aí o outono, né? Daqui a pouquinho, mais alguns meses, o inverno. E nessas mudanças de estação, quais os cuidados que devemos ter, Roberto? Então, as mudanças estacionais são sempre os momentos em que os momentos de transição, ou os movimentos de instabilidade. Isso acontece na saúde. Você imagina, se do ponto de vista natural, um organismo agora ele vai se alimentar de uma forma diferente, o corpo passaria por um processo de adaptação também a receber esses alimentos diferentes, esses hábitos diferentes. Então, é muito natural que quando se aproxima a virada da estação, muitas pessoas tenham gripes ou pequenos resfriados ou até diarreias, algumas poucas têm até vômitos, que são sinais, muitas vezes, de uma adaptação biológica a um novo ciclo, né? E quais são os cuidados? Fortalecimento do nosso sistema imunológico, beber bastante água, cuidar da higiene do sono, alimentar-se bem, ter um descanso necessário, né? Ou seja, nós começarmos a prestar atenção que não seria necessário nós continuarmos vivendo, Fernando, do mesmo jeito, né? Comendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos, porque agora a natureza mudou. E como saber o que devemos comer agora, quando muda a estação? Então, normalmente agora, quando nós entramos em estações de frio, o que acontece? No outono as folhas caem, em lugares mais frios vem a geada, o frio, então as plantas, aquilo que se come, que fica para fora da terra, não está mais tão disponível, né? E normalmente é uma época que nós comemos mais raízes, né? Então o inhame, a batata doce, né? Os tubérculos de forma geral são aqueles que guardam uma vitalidade maior para estações de frio. Opa, né? Então, isso é o que a natureza já nos ensina, né? Sim. Vamos passar agora para um tópico que passa rápido o tempo, né, Roberto? Higiene. Uma visão ampla de higiene que você pode dar para a gente. Então, higiene é um conceito que vem de uma antiga divindade chamada Hígia. Na Grécia, que em Roma, na sua correspondência, foi chamada de Salus. E daí vem a palavra que nós utilizamos hoje como saúde. Portanto, falar de higiene na Grécia ou saúde em Roma era praticamente o mesmo conceito, né? Então, a relação da higiene com a saúde é fundamental. Por quê? Porque existe uma força de vida em cada um de nós que quando nós, por exemplo, temos um resfriado e descansamos e no outro dia estamos melhores, nós acreditamos que isso é algo comum ou corriqueiro. E nem paramos para pensar, mas como é que eu melhorei? Sim. Por que eu melhorei? Eu estava ruim, eu dormi e estou melhor. Revitalizei. O que aconteceu? Sim. Ou seja, existe uma força de vida, de saúde, em cada um de nós, em toda a natureza, né? Então, e isso passa para que essa vida possa exercer o seu trabalho, né? Para que cada um de nós possa ter uma vitalidade, como nós chamamos, possa se recuperar, nós precisamos de hábitos de higiene. Então, como por exemplo, ter um cuidado muito especial agora nessa época do ano que estamos passando, o cuidado com lavar nossas mãos com água e sabão, né? Nós fazermos a nossa higiene do banho, nós trocarmos as nossas roupas, principalmente aquelas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Não usarmos a nossa roupa de trabalho em casa, termos cuidado, por exemplo, com os nossos calçados, né? Às vezes a gente chega em casa com o calçado da rua e continua caminhando dentro de casa. Olha só. Né? Então são hábitos muito simples, lavar bem as nossas verduras, as nossas frutas. São hábitos que não custam nada, Sim. mas que melhoram muito a nossa saúde. Por quê? Porque a primeira medida de saúde é nós não nos intoxicarmos. Né? Ou seja, é o velho aforismo hipocrático do primeiro não faça mal. Né? Então, se nós somos capazes de não piorar, de não agravar, de não interferir, de não atrapalhar, de não usar substâncias que são contaminantes, de não usar metais pesados, de não usar produtos que têm alumínio, mercúrio, chumbo, tudo isso promove a saúde, são medidas de higiene. Você está falando aí de panelas?
panelas, desodorantes, peixes, né? A contaminação hoje ela é generalizada, né? O cádmio, que é oriundo da poluição da fumaça dos veículos. Então, nós vivemos num mundo muito contaminado. Sim. Né? E as medidas de desintoxicação, portanto, elas assumem um papel importante na nossa vida, né? Se cada um de nós pensasse, olha, todo ano eu faço um detox, como a gente brinca, né? Faço uma desintoxicação. Ah, mas com o quê? Como é que eu posso fazer um detox? Antigamente os detox eram radicais, né? Quando nós éramos criança, eram as fases, as épocas do sal amargo, o sulfato de magnésio, que é um laxante, e o pior deles era o óleo de rícino, né? Nossa, ficou famoso. Famosíssimo, né? Hoje em dia ainda se vende óleo de rícino, né? Mas isso eram coisas antigas, né? Hoje em dia nós podemos ter detox de inúmeras formas. Há plantas que são desintoxicantes, né? Uma salsinha que ajuda a limpar, fazer limpeza dos rins, um dente de leão que trabalha com a limpeza do fígado, uma clorela, que é uma alga espetacular. Então, existem muitos recursos que nós podemos utilizar para ir mantendo o nosso sistema de vida, nosso sistema biológico mais purificado. Claro, isso é algo que a gente deve fazer permanentemente, como prevenção, não esperar acontecer para fazer. Exatamente. Não é? Porque isso a alopatia faz muito bem. Você está falando de fitoterapia, homeopatia, uma forma de pensar, de viver, uma atitude de vida, não é, Roberto? Exatamente, exatamente. A gente começar antes, né, Fernando? Sim. A gente começar antes, porque no começo é muito mais simples, mais barato. Né? É o que eu às vezes falo para alguns clientes brincando, mas guarda uma certa verdade, né? Eu digo, olha, é melhor a gente investir em saúde do que gastar em doença. É verdade. Às vezes a gente deixa de investir em termos bons produtos, bons medicamentos, bons alimentos, bons hábitos, mas quando nós adoecemos, nós precisamos parar tudo, a gente deixa de trabalhar, né? Isso. E vai precisar gastar o que precisa gastar. Sim. Não entra em questão, né? E além de todas essas recomendações, Roberto, que você falou, tão úteis, a questão da nossa forma de pensar também é fundamental. Pensar e sentir, não é? Sem dúvida, Fernando. Para rodear os ambientes de bons pensamentos, boas vibrações, não é fundamental isso, Roberto? Sem dúvida. Eu vejo que hoje uma das principais questões que afeta a imunidade, e a ciência já tem tratado desse tema, está relacionada a como nós pensamos e como nós sentimos. E há certas emoções que diminuem a nossa resposta imunológica. Olha, gente. Né? E o medo é uma delas. Olha só. Então, no momento em que nós estamos passando, qual é um dos grandes desafios? Nós termos uma informação adequada, sabermos o que cada um de nós pode fazer para fortalecer as nossas defesas e combatermos o medo. Sim. Né? Termos coragem de que os seres humanos não é a primeira vez que nós estamos passando por esse caso de um vírus que teve uma mutação, uma alteração. Não será a última. Sim. E nem estamos falando da época de um vírus de maior gravidade ou intensidade. Né? Então, combater o medo é fundamental. Fundamental. Muito obrigado, Roberto, pela presença, pelos esclarecimentos, viu? Seiva Natural, Roberto é da Seiva Natural. O telefone é 48, que é de Florianópolis, 99160-3191. Você está lendo aí também, abaixo na nossa tela, tá bom? Então, muito obrigado a você pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.